Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 30 de novembro do ano de 2018, os dois tremendos profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e deram a seguinte profecia. Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo a respeito da grande reunião que está vindo a Nakuru. Em Nakuru, no final deste ano, na noite de Ano Novo, uma reunião muito poderosa que está vindo a Nakuru, e haverá uma tremenda visitação do Senhor. E este é um tempo tão espantoso na história da igreja, porque estas são as visitações que fazem a contagem regressiva, que marcam o tempo do qual a Bíblia prometeu, quando a Bíblia prometeu a última glória, a última visitação que viria. E verdadeiramente nós somos tão abençoados que nesta geração vocês estão vendo esta visitação. As visitações em que o próprio Senhor Jesus prometeu que iriam traspassar, que viriam e fariam vibrar, fariam pulsar a igreja e as nações. A hora vibrante para a igreja, em que haveria uma igreja vibrante, uma igreja reavivada. As visitações que reavivariam a igreja de Cristo. E este é um tempo lindo na história da terra, na história das nações, e o mais importante, na história da igreja e do crente cristão. Então, está vindo a Nakuru uma grande visitação, e haverá muita cura histórica. O Senhor está vindo para curar em massa. Muitos aleijados vão levantar. Ele falou comigo e ele já me mostrou isto. E eu vejo muitos aleijados levantar e andar. Vai ser espantoso, vai ser uma maravilha. Muitos olhos cegos e muitos ouvidos surdos e tudo isto. Então, muitas condições debaixo do sol, todas as condições debaixo do sol vão ter que se dobrar e obedecer o sangue de Jesus, o poderoso e maravilhoso trabalhar do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E isto então torna-se por si mesmo um despertamento tão grande, uma grande visitação desta hora e um despertamento para a igreja deste tempo presente. Então, povo amado, esta é a hora, quando agora o Senhor está falando com esta geração em termos muito claros, diretamente. Você pode ver que as conversas, a maioria delas são desvendadas, não estão escondidas. É totalmente desvendado, não é oculto. É uma conversa limpa e clara. E todas estas visitações que vocês veem aqui, o objetivo delas é despertar a igreja. Se você ler no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, o próprio Senhor Jesus celebrou a gloriosa vinda de Cristo Jesus, o Messias, o seu retorno para levar a igreja. Ele celebrou o retorno do Cristo do Senhor, a vinda do Messias. Então, quando o próprio Messias, Cristo Jesus, celebrou aquele dia, ele o comparou com um banquete de casamento, porque ele sabia que para o povo hebreu, na cultura judaica, na cultura hebraica, dentro da dimensão do povo hebreu, um dos dias mais importantes para eles era o dia quando alguém iria se casar. Então, ele observava como eles observavam o calendário, aguardando ansiosamente aquele casamento,
aguardando ansiosamente a estação, o tempo. E quando este tempo se aproximava, você podia ouvir, você podia ver que tudo na terra mudava. Então você sabia que o tempo do casamento tinha chegado. Então eles iam preparar festas, iam preparar comidas, vinhos, e a nova colheita iria parar dentro dos celeiros. E tudo isto. E é por isso que o Senhor usou de condescendência para poder descer até o nível do ser humano, por causa da nossa limitada capacidade. Neste momento, a rádio saiu fora do ar. E quando os dois tremendos profetas do Senhor voltaram ao ar, eles continuaram esta conversa. Antes de sair do ar, eu disse que estas visitações, elas demarcam, elas determinam um marco muito importante dentro da contagem regressiva em direção à gloriosa vinda do Messias. E elas apontam para esta geração, e elas despertam a igreja, e despertam a nação, e despertam o crente. Olha, o tempo passou. A visitação que o Messias e que Jeová e Yahweh prometeram, a última visitação está aqui. Portanto, é para preparar para a gloriosa vinda do Messias. E eu estava falando essencialmente a respeito dos eventos de como o próprio Senhor Jesus, depois de observar como que o povo hebreu realmente enfatizavam o dia do casamento, o tempo do casamento, dentro da esfera deles, dentro da esfera hebraica, judaica, a esfera do calendário deles, dentro do estilo de vida deles, do tempo de vida deles. Então, o Senhor condescendeu em descer até o nível humano e equiparou o dia do retorno do Cristo, o dia da vinda do Messias. Ele comparou o dia do arrebatamento com o casamento hebraico, com o dia do casamento. É por isso que em Mateus 25, e eu estava fazendo referência a isto para vocês, que em Mateus 25, ele agora fala disto com esta geração. Ele fala disto com esta igreja, em termos de uma festa de casamento, o dia do casamento do Cordeiro de Deus. E é tão poderoso porque você vê muito claramente que neste Mateus 25, ele está tentando enfatizar quão importante é este dia para a igreja. E é por isso que todas estas visitações que o Senhor está usando para recrutar as mentes das pessoas, para chamar a atenção da igreja, para chamar a atenção e levar à rendição as almas dos homens, a salvação do homem, para esta entrada, para esta gloriosa entrada. Estas visitações são muito significativas. Elas são visitações muito importantes, porque elas são aquelas que foram prometidas na Bíblia. Elas foram prometidas pelo Senhor, de que eles viriam e iriam purificar a escória da igreja. Eles viriam e despertariam a igreja adormecida, o gigante adormecido, você poderia dizer. Eles iriam despertar a igreja que está dormindo. Eles despertariam o crente. Eles despertariam a memória do crente, do cristianismo e da salvação do crente, a memória da sua salvação. Olha, em primeiro lugar e acima de tudo, esta é a razão pela qual você nasceu de novo. Para que um dia você pudesse ver o reino da glória. Então, os poderosos profetas do Senhor continuam.
Então eu vi uma mega visitação vindo à reunião em Nakuru. E este será um tempo abençoado, porque começa no dia 29 com um mega serviço de cura, e eu vi muitas pessoas sendo curadas quando eles entram. E até mesmo antes dos 2 temíveis profetas do Senhor entrarem no local. Quando as pessoas ainda estão vindo para o local, então você vê que alguns deles já são curados antes, enquanto ainda estão na estrada, e outros quando eles entrarem no local. Então isto será o indicador do tempo. Isto vai ser um padrão, vai ser um marco, vai ser uma visitação que ninguém iria querer perder. Porque o Senhor está falando com absoluta clareza agora. Ele está vindo abertamente para conversar com a igreja. E Ele está buscando a alma do crente cristão. Ele está falando com o cristão. Ele está falando com ele e com ela. E Ele está dizendo para o cristão: olha, eu desci todo o caminho desde o céu buscando a sua atenção. Porque aquele dia, cujo dia e cuja hora não são conhecidos, está próximo. Porque as visitações que marcam aquele dia estão aqui. As visitações que marcam esta estação, este tempo, já estão aqui. Para que então o crente possa se preparar para aquele dia cujo dia e hora não são conhecidos. Então eles continuam. Mas agora, isto se torna absolutamente muito crítico, povo amado, para todas as nações participarem destas visitações tão primordiais, tão cruciais, tão significativas, tão fundamentais. Devido a este nível de importância e crucialidade, então é muito importante entender que esta visitação em particular, que está vindo a Nakuru, Quênia, é muito maior do que o Quênia. E eu sei que neste momento os bilhetes aéreos e os nomes das pessoas do exterior estão chegando rapidamente, muito rapidamente, e os números estão ficando cada vez maiores. Mas quanto que eu anseio, diz o profeta do Senhor, quanto que eu anseio que a terra inteira participe desta visitação. Porque esta visitação é muito maior do que o Quênia, é maior do que a África. Ela é global, é para todo o corpo de Cristo. E é por isso que algumas vezes eu fico perdido. Eu não tenho nem palavras para descrever como que eu me sinto. De que cada nação pudesse receber a mesma oportunidade, se é que o nosso Deus é democrático, para dar a cada nação a mesma oportunidade de experimentar este tipo de avivamento histórico, do derramar da glória dele, este despertamento, este chamado, este toque de despertar para o arrependimento, o chamado para retornar à justiça, o chamado para viver uma vida mais santa, uma vida cristã mais santa, para ser santo. Esta é, em essência, a maneira de se preparar, de assegurar-se de que você está observando a preparação para a gloriosa vinda do Messias. Então, agora que esta visitação está vindo a Nakuru, ela será neste nível de importância. Eu vi o céu abrir, eu vi a glória de Deus, eu vi o esplendor, eu vi a beleza e a exorbitância, e eu vi quão lucrativa, quão cara e preciosa é a glória celestial. O Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, meu amigo, Deus Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é meu amigo,
Ele já me levou perto da porta do céu, e ele me colocou de pé do lado de fora, e ele abriu o céu. Ele abriu a porta do céu, e ele me mostrou a glória exorbitante. Então eu vejo a glória do tipo azulada no céu, dentro do céu, preenchendo toda a expansão do céu. E ele já abriu o céu para poder vir visitar esta reunião, povo amado. Depois disso, ele me levou até o céu, é claro, mas o Senhor está falando absolutamente, muito claramente com o crente cristão, com esta geração, com estes povos desta hora, com a igreja deste dia, deste tempo presente. E ele está dizendo: olha, esta é a hora quando agora vocês estão vivendo sob céus abertos. Então seria bom que vocês soubessem disso. É bom que vocês saibam que a visitação, a última visitação de céus abertos que foi prometida pelo próprio Deus Pai, e então prometida por Cristo Jesus o Messias, esta visitação está acontecendo atualmente. E o Senhor já estabeleceu em sua sabedoria e o seu conselho oculto, o seu precioso conselho nas altas recâmaras da sabedoria, nas altas recâmaras do conselho do Senhor no seu trono. Ele fez uma averiguação de que Nakuru seria o local para desencadear, para finalmente revelar a sua última visitação, a sua última glória, povo amado. E é por isso, sendo este o caso, que vai ser importantíssimo que todas as nações participem disso. E eu sei, como eu disse, que nós vimos muitos bilhetes aéreos entrando. Somente na China nós vemos quase 130, e a projeção deles é de por volta de 230 pessoas que estão já alistadas. E muitas outras nações. Nós vemos muitos bilhetes aéreos vindo. Entretanto, como eu anseio, diz o tremendo profeta do Senhor, como que eu anseio que cada crente cristão, cada nação, cada comunidade receba a oportunidade de ouro desta hora para participar destas visitações que marcam os nossos dias, que marcam os dias em direção à vinda de Cristo Jesus, o Senhor. Os dias que marcam, que essencialmente definem a contagem regressiva em direção ao retorno do Cristo para levar a Igreja gloriosa. A reunião dos santos, a entrada da Igreja na eternidade. Então, sendo este o caso, povo amado, então agora é muito importante que cada nação reconheça a sua hora de visitação. Eu sei que há muita confusão acontecendo em todo o mundo agora no cristianismo. Mas o Deus Todo-Poderoso agora veio muito claramente para confirmar para as nações que esta é a minha voz. Ouça esta voz. Se você fizer isto, então você poderá ser despertado, reavivado para as visitações que foram prometidas e que definem a contagem regressiva para o retorno do Messias. Agora, no livro de Lucas, capítulo 19, por que é que eu estou dizendo isto? No versículo 44 ele diz, Lucas 19, 44: também eles te lançarão por terra, você e os teus filhos dentro de ti,
e eles não deixarão em ti uma pedra sobre a outra, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. Porque você não reconheceu o tempo em que Deus viria até você. Então, esta é a premissa, esta é a direção de onde eu estou vindo, quando eu digo que algumas vezes eu fico triste, que algumas nações, que alguns crentes lá fora não estão cientes de que esta é a hora da visitação deles. Porque estas são as visitações que moldam a igreja celestial. Estas são as visitações que purificam as escórias da salvação cristã. Estas são as visitações que temperam e amadurecem o cristão para prepará-lo para a eternidade. E o tempo é curto. Este processo inteiro de preparação está acontecendo em um período de tempo muito curto. Vocês estão vendo agora nesta escritura que eu li: eles te lançarão por terra, você e os teus filhos dentro de ti, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre a outra, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação, porque você não reconheceu o tempo em que Deus viria até você. Então, isto é tão espantoso, povo amado, porque você vê um reflexo desta escritura. E isso está falando a respeito de Israel, quando ele estava vindo a Israel, e Israel não reconheceu, eles não foram capazes de avivar o centro mais profundo das suas faculdades, o domínio espiritual deles, para entender que esta é a hora da nossa visitação. Este é o Rei da Glória, este é o Rei de Israel, aquele que está vindo, é o Messias. E porque eles falharam em reconhecê-lo, então ele disse isto para eles. Mas é surpreendente que isto está falando de como que agora a cidade de Jerusalém iria haver destruição, demolição, tribulação. Eles veriam tremenda aflição por causa desta falha em reconhecer a hora em que Deus veio para eles. E quando você lê, você vê um sinônimo agora em Mateus 24, versículo 2, onde ele diz: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, Mateus 24, 2, ele usa a mesma narrativa de Lucas 19, 44. Mas agora, em Lucas ele fala sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Mas agora em Mateus, ele traz isto para o templo. Então ele diz: o templo será destruído da mesma forma, significando que o templo será destruído, a cidade será destruída. E há muitas outras versões. Ele diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você pode ler muitas e muitas outras versões. Então, todas estas coisas, povo amado, estão descrevendo uma coisa. Estão descrevendo o templo de Deus. Estão descrevendo um povo.
estão descrevendo uma geração, uma classe de pessoas. Estão descrevendo aqueles que falharam em reconhecer a sua hora da visitação. E é por isso que eu abordei, e vocês, a partir desta premissa, neste dia, quando eu disse quão maravilhosas são as visitações desta hora, vocês realmente têm que ser realmente muito cegos espiritualmente para falhar em ver o óbvio. Estas visitações óbvias que Jeová Yahweh colocou diante das nações, colocou diante da igreja e colocou diante do crente cristão. Então, este é um tempo muito lindo. E eu posso vir até vocês, depois que o Senhor teve esta conversa comigo, para trazer para vocês o despertamento para o fato de que certifique-se que você seja sensível e alerta para reconhecer a sua hora da visitação. Porque esta é a visitação que prepara a igreja, que prepara o crente, que prepara as nações, que prepara a terra para o retorno do Cristo, para o ajuntamento dos santos. Este é um tempo tão poderoso e tão lindo em toda a história da igreja, povo amado. E é por isso que este é um momento tão monumental, e esta é uma hora em que ninguém pode se dar ao luxo de perder. Todos iriam querer fazer parte desta visitação. E o tremendo profeta do Senhor continua: eu tenho tantas outras escrituras que eu vou ler para vocês. Isaías capítulo 10, versículo 3, ele diz: o que vocês farão no dia do castigo? Quando a destruição vier de um lugar distante? Para quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde vocês deixarão todas as suas riquezas? Isaías 10, versículo 3. Então, isto é tão poderoso, porque ele está dizendo que o que está vindo aqui na frente é um monumento tão grande de destruição. E nós sabemos muito bem que é a grande tribulação. E nós sabemos muito bem que este profeta que fala com vocês é o grande protagonista. Você vê os dois deles, eles saem. E eu vi agora, quando a grande tribulação entra em cena e as trevas consomem, os dois agora se separam. Eu sei que agora vocês podem ver que um é mais alto do que o outro. Mas então eu vi que eles se separam, eles se tornam dois separados, e cada um deles chama fogo do céu, e eles acendem o fogo. E este fogo se torna a única fonte de luz durante a grande tribulação. Mas em Isaías 10:3, ele fala muito claramente da grande angústia que está vindo. E depois ele diz, em Jeremias capítulo 11, versículo 23, ele diz: nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre o povo de Anatote no ano do seu castigo. E então ele continua e continua. O que está vindo aqui na frente é muito ruim. Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele dá as razões para isto. E ele diz, e o profeta do Senhor então diz: isto é para a igreja.
Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, assolações foram decretadas. Então, povo amado, os sinais e o alerta de não ser capaz de perceber e reconhecer, de participar e de realizar que as visitações da hora são vivas, elas realmente se levantam e exaltam na Bíblia como um contrato de que ninguém pode dizer que, eles não podem ver isso. É por isso, diz o profeta do Senhor, que eu estou dizendo que a visitação que está vindo a Nakuru, então você junta ela com a visitação em Lima, Peru, a qual ainda está muito fresca em nossas mentes. Então você percebe que o Senhor está falando em termos puros e claros com esta geração. O Senhor está amando esta geração. Ele está fazendo muitos gestos para a igreja. Ele está se movendo, Ele está estabelecendo, Ele está estendendo a mão e dizendo: por favor, prepare-se. Por favor, prepare-se. Você não pode falhar de ver isto. Por favor, prepare-se para que quando aquele dia acontecer, e é muito calamitoso, povo amado, e é por isso que agora eu vejo a grande reunião. Haverá uma reunião muito grande em Nakuru. Será a reunião anual geral que eles fazem uma vez por ano, onde toda a liderança, mais de 20.000 pastores, juntamente com os bispos e os supervisores, os arcebispos e o arcebispo sênior, e então eles vão fazer algumas deliberações. Mas vocês podem ver que tudo isso é essencialmente direcionado para as preparações para a grande visitação que o Senhor Deus Jeová Yahweh prometeu que está vindo a Nakuru no final do ano. Agora, este nível de preparação definitivamente atrai a atenção de Jeová. E é por isso que eu me sinto muito triste pelas outras nações, diz o profeta do Senhor. E eu sou tão feliz que muitos deles agora estão se esforçando com os seus bilhetes aéreos, estão chegando rapidamente para ter certeza de que eles participam desta visitação. Então, todos nós precisamos entender que a preparação é chave. Reconhecendo a hora em que Deus está vindo para vocês. Quando alguém fica de pé na sua frente e diz: eu vi a nuvem de Deus vindo, eu já vi Deus vindo, eu vi Jeová Yahweh vindo. Isto é um monumento, isto é uma coisa muito grande, povo amado. Você não pode ignorar isto. Isto não pode ser um problema, porque esta é a visitação de Jeová, do seu Deus. E se Deus fosse democrático, provavelmente, isso poderia ser um multiplicador através de toda a nação, através da terra e das nações. Mas o Senhor, pela sua sabedoria, Ele escolheu Nakuru para ser o lugar, o pavilhão no qual Ele vai dar início à sua visitação. Ele vai manifestar a sua glória, povo amado.
E novamente, o propósito de tudo isso é que você possa se arrepender como um crente e abandonar o pecado e ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é realmente um padrão irredutível, do qual tudo isso está conduzindo para preparar a igreja. Mas entender a preparação, esta é a vida cristã santa. E é por isso que este é o tempo mais histórico, o tempo mais abençoado para ser nascido de novo, o tempo mais maravilhoso para estar vivo como um cristão. E para as igrejas lá fora, e para os cristãos, que os pastores e quem quer que seja que esteja sintonizado, esta é realmente a hora para evangelizar a religião da cruz de Jesus no Calvário. A religião do sangue de Jesus no Calvário, que foi derramado por todos os homens. Esta é a hora para dizer para eles: olha, a única e verdadeira religião é a religião da cruz. Esta é a única religião. A religião do Cristo, a religião de Jesus, a religião de Jeová, a religião do perfeito Cordeiro de Deus. Esta é a única religião que dá esperança para as pessoas. E tanta esperança além dos túmulos deste mundo. Que o Senhor os abençoe enquanto vocês se preparam para a vinda do Messias. E também neste interim, preparem-se para a gloriosa, super gloriosa visitação que está vindo a Nakuru, Quênia. E de uma maneira muito, muito poderosa, que define o tempo e a contagem regressiva em direção à vinda do Rei da Glória. Obrigado, muito obrigado, obrigado, amigos. Obrigado, Senhor. Baruch Hashem.